Que tipo de pai ou mãe você é ou vai ser? Aquele tipo que fala assim: bom, eu demorei muito para conquistar tudo que eu tive, não vou deixar nada para os meus filhos e eles vão ter que conquistar sozinhos, porque se eu conseguir, eles também conseguem. Ou você é daquele outro tipo que acumula o máximo possível para poder deixar um bom patrimônio para eles, porém não passa-se exatamente o conhecimento financeiro necessário para manter o patrimônio. Vamos fazer uma reflexão sobre isso após a nossa vinheta. Bom, pessoal, hoje eu trouxe aqui para refletir uma discussão sobre herança, né? No primeiro vídeo desse canal, quando ele foi criado, eu abordei alguns pontos envolvendo ciclos históricos, aonde a vida atual, né, com relação à geração passada e à geração futura, a futura vai ser um pouco mais difícil, tá? Isso vocês podem ver aqui, não vou entrar em detalhes, nesse card aqui que a edição vai deixar para vocês. Bom, um outro ponto também da reflexão que nós temos que fazer é que essa nova geração que está chegando, principalmente nascidos depois de 2000, eles estão demorando mais para amadurecer, né? Ou seja, eles estão saindo mais tarde de casa e é um fenômeno bem acentuado no Brasil e nós temos isso como um fenômeno mundial. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o julgamento, se isso é certo ou se isso é errado. A gente está aqui analisando fatos. Também é muito comum sabermos que muitos aposentados, né, estão colaborando com a renda familiar de seus filhos ou netos. Também isso é um outro ponto que tem avançado, particularmente no Brasil. Pois bem, então, se você, como dito lá no início do vídeo, é aquele pai que não quer deixar nada porque faz parte do aprendizado da criança conquistar sozinho como você o fez, eu peço atenção nesse ponto. Por quê? Porque isso pode se voltar contra você. Se a criança não for igual a você ou não tiver a mesma desenvoltura quando adulto, você certamente terá problemas e por mais que a gente fale, a gente como pai ou como mãe, dificilmente você consegue deixar, né, abandonar. Isso não acontece normalmente. Então, não deixar herança ou não deixar um patrimônio para dar aquele início na vida adulta não é uma opção no mundo de hoje, tá? Então vamos partir desse ponto. Se caso você entender dessa forma, porque aqui nós estamos colocando um ponto de vista, não necessariamente está certo ou errado, se você quiser deixar patrimônio, como você poderia fazer isso sobre o aspecto da educação financeira, né? Então vamos analisar aqui 3 formas mais comuns de você deixar herança, né, para a geração seguinte. Bom, então nós temos aqui a opção 1, você faz um inventário, que pode estar associado ou não a um testamento. Essa forma é a mais comum no Brasil, tá? Mas ela tem alguns problemas muito sérios. Primeiro porque nesse processo, normalmente precisa-se de um auxílio de um advogado, o que vai onerar o custo. Os impostos nesse tipo de transmissão também são maiores, né? E por fim, quando não é deixado um testamento com a vontade do patriarca ou da matriarca e existe mais de um herdeiro, normalmente tem grandes chances de dar conflitos judiciais. Então, aquela sua ideia de deixar um patrimônio para que a geração seguinte continue,
muitas das vezes vira um problema, né? Vira motivo de discórdia. Então, essa primeira forma, que é a forma mais comum, ela tem esses probleminhas que nós citamos aqui. Qual que seria um outro tipo? Um tipo que eu particularmente gosto muito, que é a transmissão ainda em vida pelo conhecido regime de usufruto, né, aonde se caracteriza basicamente que aquele bem que você quer deixar como herança, ele fica amarrado. O que significa? Se você deixa um imóvel para o seu filho ou sua filha e no regime de usufruto, se ele tentar vender ou ela tentar vender, não vai conseguir, porque vai precisar da sua anuência. Só que vice-versa também é verdade. Porém, as vantagens é que o custo ele costuma ser menor e a maioria das vezes não precisa do auxílio do advogado. Você pode ir diretamente no cartório, onde está registrado aquele imóvel ou aquele patrimônio, tal, e você faz o processo de transmissão. Você vai ter o desembolso financeiro para deixar isso regularizado, mas você tem um custo menor no final da história, ok? Bom, qual outro tipo que nós poderíamos fazer? No Brasil era muito comum, né, os pais, fazer a poupança nos tempos aí na década de 80, deixar a poupança para os filhos, né, realmente na caderneta de poupança. E isso já caiu em desuso, mas existe uma forma bastante interessante de nós melhorarmos essa transmissão de bem. Como é que a gente poderia fazer isso? Você sabia que um menor no Brasil pode ter uma conta em uma corretora de valores? Sim, é verdade. Isso é possível. Como que você faz isso? Esse menor ele tem que ter uma conta corrente, né? Normalmente ele pode ser o segundo titular da sua conta. Não se preocupe, como isso é pouco usual, os bancos vão falar que não pode, que não dá, então você troca de banco, troca de gerente, porque é possível sim. E aí, quando você pegar e ter uma conta corrente, você pode abrir em uma corretora de valores ainda para o seu filho recém-nascido ou filha recém-nascida. E aí você todos os meses, naquele hábito antigo de deixar na poupança, você deixaria o dinheiro investido em ações, fundos imobiliários ou os famosos tesouros direto de longo prazo, né? Para entender um pouquinho sobre essa técnica, eu também deixo um card aqui que explica o buy and hold. E qual que é a vantagem dessa técnica? A vantagem é que você desembolsa um pouquinho por mês, tá? E o que acontece? O dinheiro já fica direto no nome da criança do futuro adulto. Ou seja, todos os embaraços legais de impostos, né? Ele é muito reduzido, né? Então você estaria colocando, como vocês vão ver lá naquele vídeo, em um local onde a multiplicação do dinheiro é muito eficiente, porque no buy and hold, que é essa forma de poupar dinheiro para deixar de herança para o filho ou filha, ele necessita de tempo para ter a multiplicação adequada, e isso vai direto sem ter que pagar impostos no atual regime do momento, porque não há transmissão, a criança já passa a ter o bem, né, vindo de você. Bom, e aí resolveria? Então você poderia me perguntar assim, puxa André, então beleza, eu sou um pai, uma mãe consciente, entendo dos riscos, né, que o mundo está muito difícil, porque se você não entendeu isso ainda, ou você é muito privilegiado, e se for o caso você não estaria vendo esse vídeo nesse canal. Então realmente o mundo ele está criando, né, uma situação mais desafiadora. Então a gente tem que se preparar para isso, né? E aí vem a reflexão. Essa seria a melhor opção? Bom, quando a gente analisa esse ponto de vista, o que a gente tem que pensar? Você já teve 18 anos, né? E como que você foi com 18 anos? Você foi uma pessoa responsável ou você foi meio maluco ou maluca?
né, fez coisas que hoje se arrepende. E aí está o problema dessa última forma. Porque se você guardar esse dinheiro por um período de 18, 20 anos, quando essa criança estiver na maioridade, seja homem ou seja mulher, você perde o controle sobre os recursos financeiros. Por lei, essa criança, esse jovem adulto, vai ter acesso diretamente a esse recurso, que com certeza, pelo método de investimento, vai ser um recurso bastante significativo. E aí, o grande impasse, a grande reflexão para nós aqui hoje é o seguinte: será que eu confio na minha educação e passo a responsabilidade e guardo o dinheiro de forma mais eficiente para ele ou para ela, no caso dos filhos, e o que eles se tornarem, eu assumo esse risco? Ou não, eu quero ter tudo sobre controle, ou quero ter o patrimônio na minha mão, mas eu vou pagar mais impostos, né? E isso é uma grande reflexão, é uma grande pergunta que não tem uma resposta certa ou errada, né? A questão é que nós temos que fazer uma escolha, né? O que não podemos é não deixar algum caminho, né? Algum recurso financeiro para esse início da vida adulta desse jovem adulto que virá a ser aqui no Brasil. Entendeu, pessoal? Então eu agradeço bastante vocês terem assistido. Como sempre, se quiser ajudar esse canal, se gostou do conteúdo, por favor, deixa aquele like para nos ajudar. E futuramente nós vamos discutir ponto a ponto, com mais profundidade, esses tipos de transmissão de patrimônio, porque com certeza é bastante relevante na vida financeira. Até o próximo vídeo.